Salve, salve, criaturas. Certinho. Então, mais um Dark Vlog. Andei aí meio sumido aí dos vlogs da vida, mas é porque realmente eu ando um pouco atarefado, né, nesses dias, porque já estou preparando 2 mesas, né, de RPG. Então, mais trabalho, mais um monte de coisa, o tempo está ficando curto. Mas estamos indo. Estou aqui fazendo mais esse vlog. Para falar de coisas, né, do dia a dia, que é o que geralmente eu faço. Eu estava até vendo aqui, acho que vai sair um jogo novo, né, de RPG baseado nos heróis gregos, que é bem interessante, chamado Agon. A proposta é muito parecida com qualquer RPG, né? Jogar com guerreiro, mago, sacerdote e etc. E marcar naquelas aventuras, né, que a gente sempre leu das mitologias gregas e tal, que eu acho que vai ser bem legal. Até porque, pelo que eu vi aqui, ele utiliza o sistema Paragon, que é muito parecido com o PTBA, que é flexível, fácil, onde a narrativa dos jogadores é que conta, menos rolagem e mais blá blá blá. Então eu acho que isso vai ser bom. Então o negócio aqui está interessante, narrativa compartilhada, então vai dar para fazer aquelas cenas bem heróicas mesmo, né? E pelo que eu entendi aqui, eles fizeram uma coisa muito parecida com a história, né? Eles pegaram parte da história grega, então você vai aprender talvez um pouquinho mais de história grega, de cultura da grega, e isso eu acho interessante. Reparar nas nossas mesas aqui, Darkgate, etc., nós sempre estamos trazendo coisas do jogo, né? De história, muito mesclado, a fantasia e a história ficam ali muito mescladas ali nos nossos jogos. Isso aqui é interessante, tá? Gostei bastante da proposta, da ideia. Ela está em financiamento coletivo lá no Catarse. Já ultrapassou a meta de 20%. Então, gente, vamos correr. E, cara, que negócio, tem metas estendidas, criação de módulos. Estou vendo aqui as imagens, estão bem legais, bem grego, assim, parece aquela coisa bem grega mesmo. Acho interessante. Editora Vanishing Point, que é uma editora razoavelmente grande, conhecida. Isso é interessante. Isso é interessante. Vou ficar de olho, porque eu gosto da mitologia grega. Eu acho a mitologia grega algo que é bem legal. Dá para fazer histórias bem épicas, né, com a aventura. Fora isso, não tem muito mais coisa, muita coisa para Pathfinder, D&D, Dungeons and Dragons, Compendiums e Compendiums e Compendiums. Sétimo Mar vai estar para a 2ª edição, legal. Gostei. É uma boa notícia. Boa notícia, um RPG desse. Então, fora isso, né, nós temos aqui também a nossa campanha que eu vou fazer aqui de Vampiro à Máscara. Aí os jogadores já estão começando a se preparar, né, para essa campanha. Já falei também da campanha de Steampunk, que está aberta. Caso vocês queiram jogar, por favor, deixem aí nos comentários quem quer jogar. E eu acho que vai ser bem legal. Então eu queria deixar aqui um pouco, para que vocês entendam como é essa campanha, o que eu escrevi, né, da história.
dessa campanha. Quer ver? Vou pegar aqui, história. Tá, então, a história começa, como eu falei, essa campanha vai se passar em Portugal em 1974. Tá? Em 1932, Salazar ele se tornou presidente do Conselho de Ministros, que é uma espécie de primeiro-ministro ou algo assim. Tá? Só que com o tempo ele adquiriu poderes ditatoriais. Então ele era um ditador. Os jogadores vão jogar num período de ditadura. Tá? Ele, como todo bom ditador, ele é conservador, nacionalista. Tá? Ele rejeitava o comunismo e o liberalismo, por incrível que pareça. Tá? Seu modelo era meio que transformar Portugal numa província rural, tá? O celeiro da Europa, que ele considerava esse o modelo ideal para Portugal. Por isso que Portugal não se desenvolveu nesse período. Em 1933 promulgou a nova Constituição, que era inspirada no corporativismo, na doutrina social da Igreja. Era realmente muito católico Portugal naquela época. E, é claro, no nacionalismo exacerbado. Tá? Estava lançado, então, a base do seu regime político, tá? Chamado de Estado Novo. Ele de ditador, né? Antiparlamentarista, ele se tornou basicamente um tirano daquela época, num país totalmente rural, tá? E criando aquele único partido, né? E os vampiros eles vão estar nessa época, tá? A Camarilla, ela tem alguns tentáculos ali que os jogadores vão descobrir com o passar do tempo, e muitos tentáculos fora dali que também os jogadores vão descobrir, né, no decorrer da história. Mas quem realmente está muito enraizado nesse sistema é o Sabá, que vem ganhando força a cada dia que passa. Portugal ele está dividido. A parte norte praticamente ela está com o Sabá e a parte sul está com a Camarilla. E os jogadores que vão vir de outro país, no caso, né, para ajudar a Camarilla nesse ponto, eles vão ter que decidir e ver como é que eles vão fazer com essa história. Se eles vão, de repente, integrar mais esse período da história, né, do Estado, do Salazar, ou se eles vão realmente quebrar de vez essa ligação com o Estado Novo e passar a defender os rebeldes, os impacientes, os que não estão felizes com essa história. Então, com isso, com essa, digamos assim, esse pequeno pincelado, né, que nós demos aqui na história de Portugal, nós temos a história dos vampiros dessa época, que ela começa muito antes, é claro, né, desse período, tá? Ele remete ao século III, para você ter uma ideia, tá? Antes de Cristo, que é quando os romanos começam a invadir, que eles chamam, que era, no caso, Portucalense. Portucalense era Portugal naquela época, né? Aí se estabeleceram os primeiros vampiros Brujá. Os Brujás começam ali a se estabelecer, tá? E lá eles ficam por mais de 100 anos naquela cidade. Logo depois começaram a vir as invasões mouras, tá? E com eles vieram os assamitas. Tá? Foi uma guerra dolorosa para Portucalense, né? E Brujás e assamitas, tá? E todos eles
esses assamitas, eles eram liderados por Hermann Ludwig, um ventrue bem antigo e bem rico daquela época, né? E ele queria tirar os Bruhais daquela hierarquia de poder que estavam ali. Então eles fizeram o que chamaram de Acordo Vermelho, tá? Pois era a cor do sangue, né? E eram tempos libertadores para eles. Hermann começou a cuidar da cidade e os mouros começaram a cuidar da segurança daquela cidade. Os Bruhais não foram vistos desde então, desde que eles perderam, né, essa guerra. Porém, essa paz não durou muito quando começou a aparecer Carlos Frederico, um Nosferatu espanhol, tá, que começou a vislumbrar aquele condado de Portucalense para ele. Então, em 1139, Carlos Frederico, influenciado pelos portugueses, tá, liderou a tomada pelo condado pelos cristãos. Ele aproveitou da fé cristã, né, e como Portugal estava na mão de impuros, infiéis, que eram os mouros, ele aproveitou disso para tomar, né, Portucalense para ele. Ele faz uma guerra, né, e durante anos e anos essa guerra vai liderando até que ele destrona Hermann do poder, do mandato dele como regente. Naquela época não existia ainda a Camarilla, então eram vampiros regentes daquela época. E ele passa a partir dali ser o regente do reino de Portugal. Cadê? Deixa eu ver, me perdi na minha própria história. Pera aí. Formou o reino. E o que se conhecia como reinado de... foi na época do reinado de Carlos Frederico. Eles chamavam isso de reinado de Carlos Frederico, que era um Nosferatu que governava os vampiros daquela época. Era uma pessoa muito culta, muito recatada, como todo bom Nosferatu, porém era bem forte, era conhecido como um guerreiro bem astuto, né? Nessa época, um adversário começa a entrar na cidade, sendo liderado por Edgar Mole, um inglês do clã Tremere, que queria umas ruínas celtas que ficavam ao norte, que diziam eles continham poderes mágicos. Porém, os garous daquela região, tá, dominavam aquele pequeno local. Eram os Fianna daquela época. Então o reino de Carlos Frederico, ele, para conseguir, né, esse local, ele trava uma batalha, muito influenciado por Edgar Mole, né, ele trava essa batalha, que ele chama de a Guerra da Prata, tá? Porque ele trazia prata de toda a Europa, tá, para fazer essa guerra. Foi realmente uma batalha que dizimou muitos vampiros e muitos lobisomens. Os lobisomens, os jogadores, eles vão ver, a aliança com o lobisomem vai ser algo muito difícil aqui. Eu conheço meus jogadores, sei que eles vão querer fazer aliança com o lobisomem, tá? Mas há uma mágoa e uma ferida muito exposta nos lobisomens dali. Eles foram praticamente quase que extintos por causa dessa guerra que o Frederico, né, causou. Tá? E como o Frederico não estava conseguindo dizimar os garous daquela região, então ele começou a incentivar viagens, tá? O que acarretou grandes navegações para a Índia. Enquanto os humanos traziam especiarias, essas coisas para
da Índia, Carlos Frederico trazia prata da Índia. E ele foi um grande incentivador disso e um grande patrocinador dessa causa. Essa guerra durou por volta de 30 anos. Foi um período até curto, mas é porque realmente Carlos tinha bastante dinheiro e bastante prata para isso. Os Garous, como eu disse, praticamente ficaram extintos, e os vampiros começaram a ficar pobres. Aquilo empobreceu a classe vampírica muito grande, porque prata não é barato, prata custa dinheiro. E com a derrota dos Garous, os vampiros tomaram essas ruínas ao norte, e logo veio, quando eles estavam fracos e quase abatidos, Edgar investiu, virou a casaca, mostrou seu verdadeiro lado e atacou enquanto os vampiros ainda estavam muito fracos naquela época. Com tantas guerras que eles tiveram que passar, Carlos não teve como aguentar essa investida de Edgar, E o que ele teve que fazer? Começar a liberar vampiros para serem transformados. A explosão de vampiros e carniçais nessa época foi muito grande, porque eles precisavam de gente para mais uma guerra. Então isso acarretou uma explosão enorme de Brujás, Caitifes e Gangrés. Eram os clãs que estavam liberados a fazer qualquer coisa. Foi talvez um erro, mas ajudou Carlos durante aquele período, A guerra foi uma guerra muito sangrenta, E na Sociedade Mortal as pessoas ficaram conhecidas como a explosão dos bárbaros, porque eles achavam que era uma luta contra os infiéis, os mouros e tal. Eram como foi mostrado para eles, mas no fundo foi uma guerra que dizimou vampiros e mais vampiros, E essa guerra foi a que mais durou. Ela durou 150 anos. Quando chegou nesse período, Carlos já sabia que seu fim estava próximo. O golpe final de Carlos foi a traição de uma Nosferatu chamada Maria. Maria era uma Nosferatu que basicamente ela bancava Carlos. Maria, ela ganhou muito dinheiro com as navegações. Ela era muito mais inteligente do que Carlos. E quando estava no finalmente, que ele já estava cambaleando, Maria se alia a Edgar, com promessas de conhecimentos ilimitados, de mais dinheiro, no exato momento em que as grandes navegações começaram a explodir e começaram a dar lucro. Então o Carlos, que investiu tanto o dinheiro dele para aquilo, na hora de receber o lucro, ele foi tirado da história, foi tirado do momento, porque Maria lhe passou a perna. Esses conhecimentos, que Maria tinha de negócios era muito grande, e com isso derrubou Carlos. Com mais descobrimento de países, de tudo que essas novas navegações trouxeram, os Garous eles foram dizimados, e os polimorfos, que são os outros Garous que existiam, eles começaram a virar alvo desses vampiros, porque a África, Brasil, Novo Mundo, os Garous não tinham tanto poder ali, mas os polimorfos, os outros, tinham. E quando eles começaram a explorar a África e a América do Sul, os outros Garous, os outros polimorfos, começaram a vir em cima, a interferir. E foi aí que mais uma vez,
os vampiros começaram a entrar em guerra. O problema que os jogadores vão enfrentar aqui é um país que viveu de guerra. Um país que só conheceu guerra. Os vampiros aqui só veem guerra. É um país destroçado por guerras. A Camarilla aqui, ela é arrasada por guerras. Tá? Então, em 1443 é formada a Camarilla, né? Como todos já sabem. Porém, Edgar não aceita a formação da Camarilla. Ele acha que isso vai tirar o poder dele. E realmente, isso tiraria. A Camarilla, ela dá uma certa burocratizada, né, na administração, de como ver as coisas, em prol de uma paz, né, duradoura. Bom, até porque a Inquisição, né, foi forte, inclusive em Portugal. Você vai ver que ali, uma das motivos da qual o Sabá ampliou muito seu poder, por conta dos La Sombras e a influência que eles tinham na Igreja Católica. Os La Sombras ali em Portugal, eles dominam praticamente a Igreja Católica, e eles basicamente dominaram a Inquisição por ali. O que foi muito sério e muito grave para os vampiros. Então, quando a Camarilla ela se forma, Edgar praticamente ele se torna um Tremere antitribo. Porém, Maria ela vê uma oportunidade nessa tal de Camarilla. No que ela vê essa oportunidade, ela se filia a Camarilla, tá? O que deixa Edgar muito irritado, pois Maria era quem tinha o dinheiro. Edgar tinha poder, ele tinha influência, mas Maria tinha dinheiro. E como você sabe, quem tem dinheiro, né, dito que música vai tocar. Basicamente foi isso que aconteceu. Tá? Cadê? Mas ele, com o Edgar, começa a perder o dinheiro dele. Começa a perder dinheiro, começa a perder também influência, né? Ele viu que Edgar logo viu que sua rebeldia não foi muito correta, pois Maria denunciou ele aos Tremere da Camarilla, falando que havia um Tremere antitribo, e isso chamou a atenção da capela e também de Goratrix, que foi ao seu encontro para uma retaliação e falar sobre essa nova sociedade. Por quê? Para quem não sabe, Goratrix era um Tremere antitribo também, que filiou-se ao Sabá, e ela foi falar sobre essa nova sociedade que estava se formando, tá? Que não se curvava aos humanos, aos anciões. Foi lá fazer a cabeça dele, já que Maria tinha ido para a Camarilla, né? Goratrix tentava chamar Edgar para o Sabá. E assim ali começa a primeira guerra entre Camarilla e Sabá, ali em Portugal. Isso fez com que Portugal entrasse em mais uma guerra, né, chamada de a Guerra das Lápides, pois ela foi travada nas ruínas bem ao norte, que todo mundo queria. Foi uma guerra de magia, tá? Que abalou a película local, tá? Fazendo com que coisas misteriosas começassem a acontecer ali. Foram tantos eventos sobrenaturais naquela região que ali passou a se tornar um local muito estranho e misterioso. Até hoje, vampiros não costumam ir muito lá. Lobisomens, então, esse não existe mais. Mas fadas, qualquer criatura sobrenatural evita aquelas ruínas, pois muita coisa aconteceu ali.
muita coisa não muito legal. Pode-se dizer. Quem sabe um dia os jogadores descubram o que aconteceu ali. Né? Vamos lá. Essa guerra chamou a atenção de seres sobrenaturais pela natureza da guerra. Dizem que até demônios se interessaram pelo local. Que as ruínas são amaldiçoadas. E o que dizem que à noite pode-se ver vultos e uma névoa que cobre o local, mesmo no verão. Sons e lamúrias, gritos podem ser ouvidos na mata. Para tu ver como aquela região ficou marcada pelas mortes e pelas magias que foram feitas ali. Então, as grandes navegações vão de vento em popa. Maria, como uma grande incentivadora, principalmente com seu dinheiro, faz com que grandes naus partam do porto. Sua riqueza, que deixava Edgar puto da vida, né? E suas investidas com os novos aliados eram barradas pelo dinheiro de Maria. Toda vez que Edgar tentava fazer também a sua navegação, Maria, com seu dinheiro, barrava Edgar. Era uma guerra meio que política para ver quem partia primeiro para pegar as especiarias dali. Então, Maria barrando toda essa coisa. Foi quando Edgar teve a ideia. Ele fornece ajuda à sua maneira. Como? Fornecendo dinheiro e material para piratas. Edgar começa a ajudar piratas a roubar as naus de Maria. Então começou a ter uma guerra literalmente marítima, muito incentivada pelos dois, por Edgar e Maria. Então, vamos lá. Tá. Que tinha a prioridade de acabar com as investidas de com a Maria nas Índias. Maria recebeu ajuda de Ferdinando Rodrigues Salgado, um ventru espanhol, que viu uma oportunidade de negócio e acabar com os inimigos, recém-declarado, entrando com dinheiro e uma forte guarda, e se estabelecendo em Évora como aliado do porto. Então, esse Ferdinando Rodrigues Salgado, jogadores vão talvez conhecer ele, não sei. Ele ajuda muito Maria naquela época e eles vão avançando. Inclusive com o avanço de Portugal na África, que outros problemas criados principalmente por outros metamorfos que existiam ali, que viram grande parte de sua natureza ir embora. Muitos membros da UIRM vieram junto com os portugueses, com os piratas do Sabá, e as riquezas de prata começaram a ficar escassas. O problema da prata e do ouro é isso, eles vão ficando cada vez mais escassos. Em 1926, os Brujá, liderados por Manuel Coimbra, começaram a incentivar a República e tomar as rédeas da política. Porém, o príncipe, que agora é Maria, que a Maria ela dá o status dela de príncipe, não gostava muito dessa ideia de república. Ela ganhava muito com a monarquia, com os títulos. Então chamou os Brujá para uma conversa, que claro, não deu em nada. A gente conhece os Brujá, Os Brujá estavam decididos a implementar uma democracia em Portugal. Porém, não sai a democracia que eles esperavam. Agora, algo não deu certo. Então, Manuel vai investigar o que estava acontecendo. E fomentando ali, enquanto eles estavam tentando montar essa democracia, alguém estava fomentando uma guerra interna ali dentro desse aspecto político que estava ali. Foi que descobriu que Brujás antitribo estavam interferindo nos sindicatos e nos setores políticos dali. Então foi aí que se deu a chacina de Viseu.
A chacina de Viseu foi uma guerra que dilacerou muitas coisas, pessoas, e a Camarilla saiu perdendo nessa guerra. Muito por uma traição que dizem ser de Manuel, mas as provas que comprovam isso, né, estão lá, estão nos pergaminhos, nos arautos da Camarilla. Porém, Manuel, ele diz que nunca traiu, ele negou até o final. Tá? Sua execução foi marcada e no fim de 1917 ele fugiu, abatendo 2 Brujá, 2 Nosferatu. E até hoje ele é caçado em território da Camarilla. Durante as grandes guerras, né, o Sabá começou a ganhar território, né, principalmente com a Alemanha, na qual eles simpatizavam bastante. E os poucos garous que ainda restavam, tá, naquela região foram entregues como judeus para os alemães, para que os vampiros não tivessem muito que se preocupar. Foi nesse dia que Maria se foi. Ninguém mais a viu. Ela foi numa emboscada, né? E alguns vampiros, né, o Sabá fazia muito isso, denunciava alguns, além dos lobisomens, alguns vampiros que eles não gostavam como judeus. E assim eles eram exterminados. Tá? E havia um grupo de emboscada nazista, um grupo especializado, que se chamava a Sociedade Ahamberg. É uma sociedade especializada em criaturas sobrenaturais. Tá? Então, finalmente chegamos em 1965. Portugal está em uma crise, uma ditadura militar, oprime seus habitantes, os vampiros eles tomam o lugar desses ditadores. Tá? Suas riquezas aumentam, suas riquezas são roubadas, os cidadãos são roubados, suas riquezas. O Sabá começa a dominar o norte de Portugal, enquanto a Camarilla o sul. Os independentes eles sumiram quando viram a guerra iminente. Os únicos que ainda ficam os seguidores de Sete, tá, que continuam, porém desaparecidos. Sabá então faz uma investida, muitos deles estavam no governo e incentivaram esse golpe ditatorial. O golpe era só fachada para mais uma guerra que eles estavam tramando. Assim podia ocultar todas as violências ocorridas. Quem assumiu o cargo de príncipe foi Bernardo Vieira, um Brujá, mão direita de Maria, que assumiu o poder de uma Camarilla fraca e sem recursos. Bernardo não é um político, e sim um guerreiro. Está aprendendo tudo que ele é sobre política agora, na marra. Portugal está nessa maior ditadura. Sabá ganha cada dia mais espaço e a Camarilla um pouco menos. Bernardo pede ajuda à Camarilla da Espanha, principalmente a Raquel Velázquez, uma aventura amiga dele e senescal da Espanha. Ela promete mandar um pessoal para ajudar, porém a fronteira e o território do Sabá, os Tremeres, mandaram o seu grupo de 7 membros para Portugal para ajudar e manter principalmente as ruínas. Os Tremeres ainda não desistiram das tais ruínas. Eles descobrem que muitos anos em um castelo algum vampiro foram presos na masmorra na região do Castelo de Branco, onde os Tremere em Titibo atuavam. Então um vampiro Zancille, mais que qualquer ajuda. Então o vampiro Zancille foram mandados para lá como ajuda. E Bernardo agora vão fazer com que eles partam. Então, esse tempo todo, essa é a história dos vampiros aqui de Portugal. É uma história interessante. Espero que sim, espero que vocês gostem dessa história.
Eu já estou falando há meia hora aqui, então já passou do tempo. Espero que os jogadores vejam esse vídeo, vou passar para eles entenderem um pouco da história. Eu ainda tenho que refinar um pouco esse texto, eu vi que o texto ainda está com algumas falhas, né? Então eu vou refinar ainda um pouco, mas o grosso é isso. Essa é a história de vampiros em Portugal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueçam, nossas redes sociais. Curta, compartilhe, deixe o seu like se você ficou até aqui. Agradeço profundamente. Até a próxima e tchau.